Carta de ensino David Robertson, número 22. Nossa justiça em Cristo. Querido amigo, muitas vezes em ensino sobre o andar no novo nascimento, eu tenho ensinado sobre as três pessoas da Trindade, que na essência são uma e 9 atributos. Esses atributos incluem a soberania absoluta de Deus, sua justiça, seu julgamento, a sua imutabilidade, o seu amor, a sua vida eterna, a sua onipotência, sua onipresença e a sua onisciência. Como sempre eu digo, esses 9 atributos são operantes em cada um. Por exemplo, Deus é amor soberano, ou seja, Ele ama soberanamente. Ele não pode mudar em seu amor. Ele ama imutavelmente. Cada atributo fala de seu próprio caráter nos outros atributos. Eu tive momentos agradáveis aprendendo sobre muitos desses atributos, mas eu não me dediquei muito com relação à justiça. Por que eu deveria ter me dedicado mais? Eu pensei, eu sei sobre este atributo. Deus é justiça, e eu sou a justiça de Deus em Cristo, uma criação totalmente nova nele. O que mais se tem para saber sobre isso? Mas veja bem, depois de todos esses anos andando com Jesus, eu agora estou apenas começando a descobrir que aquelas palavras realmente significam. Em anos anteriores, eu sabia as palavras certas sobre justiça, mas agora aquelas palavras estão entrando em meu coração. Eu não estava sozinho em minha ignorância sobre este assunto da justiça. Apesar do tanto que nós, pregadores, falamos sobre a fome e sede de justiça para sermos cheios dela, muitos de nós falamos melhor do que manifestamos a presença de Deus na realidade desta verdade. Mas, ultimamente, eu tenho tido uma olhadela na justiça de Deus junto de seu amor e sua soberania. Como eu já disse, todos esses atributos estão interligados. Deus é a soberana justiça e também é tão justamente soberano que não há nenhuma sombra de trevas nele. Deus é inabalável. Ele não possui tempo. Em 87 trilhões de anos, a sua justiça permanecerá sem qualquer penetração. Nada pode tirá-lo de sua soberana e justa conduta, pois ele é imutável. Soberanamente justo, no interior, Deus não pode mudar, tampouco existe qualquer poder em todo o universo que possa mudá-lo. Nem o tempo, nem o diabo, e nem circunstância alguma pode mudá-lo. À medida que eu comecei a entender a justiça soberana de Deus, eu também percebi que compreendemos muito pouco sobre o preço que Jesus pagou para nós, para nos encontrar quando estávamos fora da sua justiça. O preço que ele teve que pagar para nos colocar de volta no interior com ele foi incrível. Lembre-se, Deus é soberanamente imutável em sua justiça. Então podemos estar seguros de que, se houvesse qualquer outra forma de nos redimir, ele teria usado. Mas não havia outra maneira. O que ele pagou foi o preço máximo, mas era o preço que tinha que ser pago. Então, quão forte é o lugar que temos nele? O que esta posição realmente fará com a nossa caminhada espiritual quando começarmos a operar na justiça de Deus que Deus nos fez? Eu vou lhe contar uma coisa importante que aconteceu desde que este entendimento claro sobre o meu lugar justo em Cristo começou a me dominar. Quase tudo veio sobre o meu andar com Deus. E à medida que eu me esforço para avaliar a minha posição justa com respeito às minhas falhas e erros, cheguei a um lugar onde eu não tenho mais medo de falhar por causa desses erros. Não existe mais e se, ou talvez. Eu vi muitos, não posso ver, não posso andar, não posso ouvir, milagres nos últimos meses. Eu vi muitas dessas desculpas e desses dizeres. Tudo o que eu preciso fazer é partir do lugar justo de Deus em mim, permitindo que a sua posição me sature ao ponto de me fazer olhar para qualquer situação através dos seus olhos, dos olhos dele. Quando eu faço isso, não importa quão grande é o desafio. O novo entendimento no meu espírito do quanto Jesus fez por mim prevalece sobre os meus probleminhas que costumavam me impedir de completar a minha jornada.
O resultado é que os milagres nunca foram tão fáceis de acontecer. Estou tentando captar este novo entendimento e colocá-lo em palavras para que você também possa entendê-lo. Mas é difícil. É como explicar para alguém que não é salvo como é nascer de novo. Mas embora a justiça tenha sido o atributo divino ao qual eu prestei menos atenção, agora eu sei que preciso encontrar uma maneira de levar essa mensagem até você. Veja bem, a justiça é o atributo que tem a ver com a posição de Deus, a sua capacidade e tudo o que ele é. Também parece ser o atributo que traz resultados sobrenaturais no nível que tenho buscado por toda a minha vida. Então, vamos explorar um pouco desta vida de justiça que nós temos em Cristo. Existem alguns versículos em João 5 que têm tido um novo efeito de força sobre mim com respeito a este assunto. Primeiro, vamos ao versículo 20. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Então vamos lá. Jesus disse que, embora o Pai houvesse lhe revelado tudo o que ele está fazendo, o Pai também iria mostrar ao Filho maiores obras que aquelas. Antes de chegarmos às maiores obras das quais Jesus estava falando, vamos descobrir o que era esse tudo que o Pai revelou ao Filho. Não precisamos ir muito longe neste capítulo para encontrarmos uma resposta. Olha ali no versículo 6 até o 9 do capítulo 5 de João. Veja o que está escrito. Jesus, vendo o homem enfermo do tanque de Betesda. Ele estava falando do homem enfermo do tanque de Betesda. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Este foi um milagre incrível, ainda que não tenha sido o mais extraordinário na antiga aliança. Deus realizou todos os milagres e obras poderosas quando ele se manifestou, desde ressuscitar mortos, fazendo o cego ver, curando os leprosos e abrindo o mar vermelho. Esses são os tipos de obras sobre os quais Jesus estava falando quando ele disse: o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Jesus estava se referindo a todos aqueles milagres da antiga aliança. Ele estava dizendo: o Pai ama o Filho, por isso ele mostra todas as coisas que ele próprio faz, tais como ressuscitar os mortos, curar os leprosos e fazer cego ver. Mas então Jesus acrescentou: mas o Pai me mostrará até mesmo obras maiores do que aquelas, para que você possa se maravilhar. Bem, a cura do homem enfermo foi o suficiente para se maravilhar. E certamente o número incontável de pessoas que Jesus curou, purificou e ressuscitou durante seu ministério aqui na terra, foram todos incríveis e dignos de admiração também. As promessas do Pai nesta escritura são de que ele mostrará ao Filho um milagre maior do que qualquer santo no Antigo Testamento havia visto. Jesus delineou este milagre maior no versículo 21. Pois assim como o Pai ressuscitou os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Na versão King James, a palavra os, neste versículo, está em itálico, o que quer dizer que foi acrescentado ao texto original. Aliás, isso está se referindo àquela obra maior que o Pai iria mostrar ao Filho, quando o Pai ressuscitaria o morto e o vivificaria. Geralmente, aquela palavra vivificar se refere ao espírito passar da morte para a vida e ressurreição, pertencente ao corpo físico. Então, quem está falando sobre o que aqui? Quem é que é o Pai que ressuscita e dá a vida? Este versículo está falando sobre Jesus. Lembre-se de que a palavra os foi acrescentada. Não estava no plural na versão original.
Então poderia se ler exatamente assim: assim como o Pai ressuscita o morto e o vivifica. Jesus estava dizendo: esta é a grande obra que o Pai mostrará ao Filho. Ele, ele irá ressuscitar o Filho da morte, depois que ele morrer em seu lugar, e o trará da morte para a vida. Então o Filho vivificará quem ele quiser. Ou seja, depois que o Pai ressuscitar o Filho, então o Filho ressuscitaria e vivificaria quem ele quiser. Como se onera esta justiça? Como se entende essa justiça? Vamos abaixo ao versículo 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Esta vida, que começou sua jornada com o Pai, é o que nos deu a nossa justiça. Como o Pai tem tempo, presente, vida em si mesmo, também ele deu esta vida ao Filho. E como o Filho tem vida em si mesmo, também esta vida agora habita em nós. Que coisa gloriosa! Assim o Pai disse ao Filho: bem, eu irei lhe mostrar maiores obras do que qualquer outro santo no Antigo Testamento pôde sonhar ver. Maiores do que abrir os mares, fazer chover maná do céu, andar sobre as águas ou todas aquelas outras obras. Então, quando eu ressuscitar o Filho da morte e fizer seu espírito vivo, o Filho concederá a mesma vida a quem ele quiser. Bem, eu sou um daqueles a quem Jesus quis dar sua vida, porque eu nasci de novo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Embora tenha levado 30 anos para que esta realidade se tornasse em poder. Estas escrituras em João 5 são verdadeiramente o cumprimento de João 14:12. Se você não entender João 5:20, você não pode entender este versículo em João 14. Pois ambos estão dizendo exatamente a mesma coisa. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Todos nós refletimos sobre o que são aquelas obras maiores, o que deveria ser aquelas maiores obras. Nós ouvimos aqui algumas pessoas dizer: bem, havia apenas um Jesus andando nessa terra e nós somos o corpo todo de Cristo. Assim, a definição de obras maiores é que nós podemos cobrir o mundo todo à medida em que fizemos as obras de Jesus, que Jesus fez. Esta interpretação define as obras maiores em termos de tamanho. Contudo, Jesus estava falando em termos de poder. Ele estava dizendo assim: você irá fazer todos os milagres que os santos do Antigo Testamento fizeram, mas as obras que são maiores e mais fortes e mais impossíveis em poder serão feitas também. Que obra e mais forte ele poderia estar falando? Bem, houve uma obra que mesmo Jesus não poderia fazer enquanto ele estava andando por aqui neste planeta. E esta é a mesma obra maior que você pode fazer agora. Veja bem e entenda isso. Antes do Filho pagar o preço e então se ascender ao Pai, ele mesmo não podia fazer com que ninguém nascesse de novo. Paulo fala desta maior obra ali em 2 Coríntios, no capítulo 3, do versículo 7 e 8, escrito assim: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Espírito com letra maiúscula. Veja bem, Paulo estava se referindo aos 10 mandamentos quando ele usou a frase o ministério da morte, porque um homem espiritualmente morto não podia cumprir a lei. Por outro lado, o ministério do Espírito se refere ao ato de ministrar a alguém a verdade sobre o Senhor Jesus Cristo e guiá-lo para receber a experiência do novo nascimento. Vamos dar uma olhada ali em João no capítulo 14, versículo 12, novamente. Na versão King James, o segundo uso da palavra obras está em itálico. Mais uma vez, nós vimos que isso significa que não estava lá no texto original e que foi acrescentado. Este é um ponto importante para ser compreendido, pois isto nos ajuda a entender sobre o que Jesus está falando aqui. Deste modo, este versículo deveria ser lido assim: em verdade, eu digo que aquele que crê em mim
fará as obras que eu faço, e maiores do que estas serão feitas, porque eu vou para o Pai. Assim, aqui termina o texto. Agora, continuando. Assim, grandes coisas que você irá fazer não era um termo no plural. Jesus usa apenas plural para as obras que foram feitas no passado. Em outras palavras, ele estava dizendo: as obras que eu faço, você fará também. E uma obra maior do que estas que os santos do Antigo Testamento puderam fazer, você fará, porque você será um administrador da experiência do novo nascimento. Então vamos voltar aqui para os primeiros versículos de João 14 por um momento. Esta passagem tem algo a ser dito sobre a vida que recebemos de Jesus quando nós nascemos de novo. Ali em João 14, no versículo 1, está escrito assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. João 14, 1, 3. Eu faço um parênteses aqui, amados. É importante que você ouça esse áudio lendo a carta de ensino, você pode acessar lá, ou também lendo os versículos bíblicos, para que você possa ter um entendimento maior. Fecha parênteses. Continuando, perceba que Jesus diz ali no versículo 4, eu e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Isso significa que precisamos saber o que Jesus estava falando no versículo 3 ao dizer, onde eu estou, estejais vós também. Graças a Deus que Tomé fez esta pergunta para que nós pudéssemos ter uma visão mais clara. Tomé perguntou a Jesus assim: Senhor, nós não sabemos para onde você está indo. E se nós não sabemos para onde você está indo, como podemos saber o caminho? Assim Jesus, obviamente, respondeu: eu sou o caminho, a verdade e eu sou a vida. Não há ninguém que possa chegar ao Pai de qualquer outra maneira, mas através da vida, a qual sou eu. Então veja bem, isto é, então o que Jesus está falando no versículo 12, quando ele diz, se você crer em mim, as obras que eu faço, você fará também. E as obras maiores do que essas você fará, porque eu vou para o Pai para fazer esta vida disponível. Esse é o lugar que Jesus estava falando, quando disse no versículo 3, eu voltarei e o receberei para que, onde eu estou, na posição que eu sustento no Pai, eu o sustento vocês no Pai como primogênito, e eu sustento a mim mesmo como Pai, como primogênito, você possa estar também. Jesus preparou um lugar para mim no Pai. Ele veio e me recebeu com ele, e agora eu sustento aquele mesmo lugar com o Pai que Jesus sustenta como primogênito. E isso inclui você também, que nasceu de novo. Agora eu tenho o privilégio, eu e você temos o privilégio de consagrar a minha vida para uma obra maior do que aquelas que estão registradas no Antigo Testamento, na Bíblia, a obra de administrar o novo nascimento. Esta é a obra maior. Tudo o que o Pai iria fazer em julgamento contra você e eu, ele já levou no Filho, julgando-o em nosso lugar. Agora, o Pai está somente esperando por nós para aceitarmos a verdade de que Jesus Cristo foi julgado em nosso lugar para que possamos ficar livres. A primeira prova de liberdade que nós experimentamos é o momento em que nascemos de novo, pois naquele momento Deus nos transporta das trevas para o reino da luz e do seu Filho amado. Mas eu estou aqui para dizer que isto não para aqui. Agora nós vivemos pela lei do Espírito de vida que está em Cristo Jesus, a lei da nova natureza. O Espírito de vida entrou em operação nesta terra quando um homem nasceu espiritualmente vivo, que é Jesus Cristo, neste planeta, pela primeira vez em 4.000 anos. A nova natureza que se originou daquele Espírito de vida produziu uma lei que nos deixa livres da lei que se origina na morte espiritual, a lei do pecado. Uma lei substitui a outra. Jesus foi julgado em nosso lugar. E quando nós o aceitamos como Salvador, o nosso julgamento foi levado com ele. E nós recebemos a sua vida. Nós fomos nascidos de novo e vivificados juntos com ele. Uma coisa que eu estou começando a ver, embora eu mal consiga colocar em palavras, é de como o nosso julgamento foi colocado completamente sobre Jesus referente à doença. Muitos cristãos sabem que a cura era parte do pacote que veio junto com a morte espiritual.
No entanto, existem muitos crentes doentes e muitos ministros ministrando para crentes doentes, e nenhum deles parece ser capaz de fazer muito sobre o problema de doenças e enfermidade. E por que não? Porque mesmo eles sendo a justiça de Deus em Cristo, eles realmente não acreditam que Jesus foi totalmente julgado no lugar deles por todas as doenças que poderiam vir ou que viriam. Jesus disse que o Pai não julga a nenhum homem, mas deu todo o julgamento ao Filho. Assim, no momento em que permitimos que tudo o que é parte da lei do pecado seja julgado no Filho, isto inclui doenças, pobreza, morte espiritual. O Pai não nos julga, mas mais por essas coisas. Eu vou repetir. O Pai não nos julga mais por essas coisas. O julgamento já foi levado pelo Filho, e a justiça diz que estamos livres. Nós fomos livres para fazer uma obra que nenhum santo do Antigo Testamento pôde fazer. Uma obra que nem mesmo Jesus pôde fazer quando ele andou nesta terra. As obras que Jesus fez, nós iremos fazer também. E uma obra maior do que essa nós faremos, porque nos tornamos ministros capazes do Espírito nascido de novo. Jesus está nos dizendo: você pode dizer às pessoas sobre mim, e quando elas receberem a minha vida, o meu julgamento será acreditado nelas e elas nascerão de novo. E esta é uma obra que ninguém poderia fazer até a sua dispensação, ou até a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Vamos olhar para o que Jesus tinha a dizer sobre esta vida que recebemos dele em João 5, 24 e 25. Escrito assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Quando nós que estamos ainda andando nesta terra, ouvirmos a palavra de Jesus e crermos naquele que enviou o Filho, passaremos da morte para a vida eterna. E se isto não for suficiente, Jesus disse que a hora é chegada, e agora é quando os mortos, todos aqueles que estão no seio de Abraão, que abraçaram a promessa feita por Abraão, irão ouvir a voz do Filho de Deus e viverão também. Veja que coisa maravilhosa! Pense no poder que há dentro desta vida divina, que começa a sua jornada no Pai, então é achada no Filho, e agora está em você. Esta vida é tão poderosa que pode colher ambos aqueles que estão no seio de Abraão e qualquer um que você colocar dentro da experiência do novo nascimento, dando a todos que ouvirem e receberem o Filho de Deus uma posição de justiça diante de Deus. Esta obra maior de ministrar a lei do Espírito de vida é todo o ponto de foco da transição do Antigo para o Novo Testamento. Então deixe-lhe perguntar isso. Você não acharia que Deus administraria seu suprimento total se você quisesse cruzar o vazio da morte espiritual para trazer Jesus a alguém para que aquela pessoa pudesse se tornar justa diante de Deus? Se sempre existiu algo que ele gostaria de prover completamente, é exatamente isso. Mesmo que você saiba que isso é verdade, é difícil de se andar na fé da justiça ao nível baixo que hoje é administrado na igreja. Mas eu estou aqui para lhe dizer que uma posição com ele que muda tudo. Eu mal estou acabando de pegar esta posição, mas eu estou aprendendo a andar nela a cada dia mais e mais. Por toda a minha vida, eu tenho olhado em olhos cegos e esperado por este dia. Recentemente eu vi 2 pessoas completamente cegas serem curadas e 2 homens sem os tímpanos serem milagrosamente curados. E isto é apenas o começo, mas está acontecendo em cada encontro. Alguma coisa mudou em minha vida e ministério. Milagres estão acontecendo mais facilmente do que nunca, e eu os atribuo àquela olhadela que tive do que significa ser justificado em Deus. Pense nisso. Todas as falhas foram julgadas em Jesus. Toda falha, todo tipo de privação, todas as raízes e acúmulos que estavam na morte espiritual em sua vida caíram sobre Jesus. Todo o seu julgamento foi levado por ele, e você ficou livre da corte da lei do pecado com um veredicto que diz: liberdade, restaurem-se todos os direitos deste meu filho. Você é a justiça de Deus em Cristo.
onde Ele está, você também está. Você tem os mesmos direitos diante de Deus como seu primogênito. E agora você não somente pode saber essas verdades, mas pode começar a andar no poder dessas realidades. Assim, eu estimulo você a buscar de todo o coração um maior entendimento de sua justiça em Cristo. Passe tempo em adoração com Deus. Ame sua presença mais do que qualquer outra coisa em sua vida. Ao fazer isso, Ele abrirá os olhos de seu entendimento e lhe dará a maior revelação que Ele é do que você é nele. Pouco a pouco, passo a passo, alguma coisa irá mudar em você, até o dia em que você vai perceber que estará andando na vida e no poder de Deus em um nível mais alto do que você jamais imaginou que seria possível. Seu amigo e colaborador, Dave Robertson.